E Vitor Sá não vai mais ser jogador do São Paulo? As tratativas de fato travaram. Informação do GE dá conta de que um problema financeiro pode melar a transferência. Antes de gravar o vídeo, conversei com o diretor do São Paulo e também com um dos representantes do atleta. Quero começar falando sobre o que eu ouvi do staff do jogador, abre aspas, segue o fluxo normal de negociações. Estamos acertando os últimos ajustes, algo normal em uma transferência como essa. São Paulo também crava que não há chance de o negócio cair, embora admita que pequenos ajustes estejam sendo feitos. O que está acontecendo por trás de toda essa história? O Vitor Sá havia aceitado uma oferta de 700 mil reais por mês nessa temporada, com direito a um aumento a partir de 2027, contrato de 3 anos, e a partir do ano que vem ele passaria a ganhar R$ 1 milhão mensais. O Vitor pediu um pequeno reajuste nos pagamentos dessa temporada. E São Paulo e Vitor Sá estão se acertando em relação a esse ajuste. Nada que possa impedir o acordo, pelo menos é o que me garantiram na manhã dessa quarta-feira, o São Paulo e um dos representantes do atleta, o jogador de 32 anos de idade, está livre no mercado depois de deixar o Krasnodar, é torcedor do São Paulo, assim como seu pai, e fez todos os esforços para que essa negociação fosse sacramentada. O Gonzales Metilli no São Paulo? Existe esse jogador ou é uma... Existe. Francisco Gonzales Metilli. Confesso que nunca havia ouvido falar. Jogador do Belgrano, 29 anos de idade, veste a camisa 11. Temporada de 15 jogos, 4 gols. Titular e autor de um gol antes da pausa para a Copa do Mundo. Avaliado em 2 milhões de euros. Esquece. Nem vou mandar mensagem PH, posso até mandar mensagem, né? Não custa nada. Mas, cara, o São Paulo não tem grana para fazer investimento desse nível. São Paulo hoje está em busca de atletas que cheguem de graça. E até os de graça, como o Domingos Duarte e o Vitor Sá, vocês têm percebido toda a dificuldade e morosidade. Está muito difícil para o São Paulo fazer futebol sem grana, né? Cheguei a contar para vocês num vídeo recente, cara, que o São Paulo hoje, por exemplo, está bem distante daquelas duas metas estabelecidas pelo fair play financeiro, né? As metas que dizem respeito assim, a partir desse ano, uma agência foi criada para regulamentar e para fiscalizar os clubes. Esse é o termo certo, para fiscalizar os clubes. E os clubes não podem exceder alguns padrões, né? Por exemplo, você não pode gastar mais de 70% das suas receitas com o departamento de futebol. São Paulo gasta 90%. O seu déficit operacional não pode ser superior a 2,5%. Do São Paulo era de 38%. E tudo isso causa um enorme desespero no São Paulo. O São Paulo precisa urgentemente reduzir custo e, ao mesmo tempo, urgentemente trazer novas receitas. E a gente não vê nenhum desses movimentos sendo feitos, né? O Juscelino Patrício, João Freitas, Rodrigo Marcondes. Para você, Dorival Júnior fará campanha melhor ou pior do que ele fez no ano passado, com apenas uma contratação? Rodrigo, imagino que o São Paulo vá contratar mais reforços até 20 de julho. É que eu e vocês, somos muito acelerados, né? A gente é desesperado, para falar a verdade. É uma ansiedade monstruosa. E eu entendo vocês porque eu também sou assim. Eu adoraria que todos os reforços já tivessem sido contratados, enfim. Quanto mais reforço, melhor. Mas ainda resta, para a abertura da janela de inscrições, 1 mês e 11 dias. Então, contratar agora significa gastar salário antes do tempo. Vale, por exemplo, citar o caso do Vitor Sá, né? O Vitor Sá ainda tem contrato com o Krasnodar até 30 de junho. E embora já esteja meio certo que ele não vai ficar por lá, talvez se o São Paulo anunciar que ele já foi contratado, talvez o Krasnodar fale, então tá bom, então o São Paulo paga o salário desse mês. E por lá ele ganha mais de R$ 1 milhão mensais, enfim. É só para vocês entenderem como muitas vezes a pressa, nesse momento, é inimiga da perfeição. Para os clubes é mais vantagem postergar essa história, tá? Qual a chance de hoje o Caleri ficar? A pergunta é do Gilardino. Gilardino, se você ligar para qualquer pessoa no São Paulo, a resposta é de que ele vai ficar, tá? Peraí, tô só pegando um negócio que caiu. A resposta é de que ele vai ficar. O problema é que o São Paulo diz isso há meses. E há meses o contrato não é renovado. Cara, tem boi na linha, tem alguma coisa estranha.
é um baita ídolo, é um cara que é referência do torcedor, é um cara que, de fato, veste a camisa do São Paulo como um torcedor dentro de campo, mas a coisa não tem andado. E a partir de 1º de julho, ou seja, em 21 dias, o Caleri vai estar disponível para assinar pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior. Tinha prometido para vocês, tinha falado para vocês que mandei mensagem para uma fonte do São Paulo e outra fonte do Vitor Sá, tá? Informação importante, hein? Respostas do São Paulo e também do staff do Vitor Sá. A resposta do São Paulo. Pergunta que eu fiz. Passando para saber se o negócio com o Vitor Sá subiu no telhado. A resposta dessa fonte no São Paulo. Não me parece que tenha ocorrido isso. Ou seja, tudo encaminhado, certo? Foi o que eu entendi a partir da resposta. A fonte ligada ao jogador. Passando para saber o que ainda emperra o acordo com o São Paulo. Até onde sei, está tudo encaminhado. Então a informação do UOL dando conta de que Vitor Sá e São Paulo estão distantes foi desmentida por um dos representantes do atleta e por um dirigente importante do Tricolor, tá? Deixa eu tentar avançar com o dirigente, com o empresário. Você tem ideia de quando ele faz exame médico? Porque aí, com o exame médico, é o sinal de que a coisa encaminhou mesmo, né? O Bosquilha, essa foi uma informação divulgada pelo blog do São Paulo. Logo depois do Sombra, que é âncora de um dos programas mais conhecidos de futebol em São Paulo, na 97 FM, o Sombra ainda lembrou que o Bosquilha é representado pelo Rafinha, que isso poderia inviabilizar qualquer tipo de negócio. O que eu fiz? Entrei em contato com um representante oficial do Bosquilha, tá? É o Scheid. Eu até vou ler para vocês o que disse o Scheid, acho que é uma informação super importante. Eu falei, Scheid, tudo bem por aí? O Rafinha tem alguma participação no Bosquilha? Existe alguma chance de Bosquilha ir para o São Paulo? Aí o Ricardo Scheid começa explicando o seguinte, o Rafinha não é meu sócio e eu não estou negociando Bosquilha com o São Paulo. O Rafinha me ajudou muito e me oportunizou em cuidar da carreira dele, porque nos conhecemos no Sub-20 do Curitiba. É o Ricardo Scheid falando em relação ao Rafinha. Nada além disso. Criei a empresa R13 e ele nunca foi sócio ou esteve no contrato social. Eu usei R13 porque comecei com ele de jogador até para atrair outros e todo mundo falava que a empresa era dele. Foi jogada de marketing. Em relação ao Bosquilha, estão criando essa história só para bater no Rafinha. Porque, pelo que sei, nem buscam um jogador para essa posição. Então, importante, o Ricardo Scheid, que é o empresário do Bosquilha, garante que o Rafinha não tem nenhuma participação na empresa dele, embora eles sejam amigos, e durante toda a carreira do Rafinha era o Ricardo Scheid quem o representava, o nome da empresa é R13 em relação ao Rafinha. Sobre o Bosquilha, ninguém do São Paulo procurou o Bosquilha, e mais do que isso, o empresário está dizendo que o São Paulo nem busca jogador para essa posição. Aí eu perguntei assim, eu falei assim, eu até achei que o Rafinha fosse empresário dele, do Bosquilha. Aí o Ricardo explica, não é dele nem de ninguém, tá bom? Falei, ótimo, beleza. Aí, para completar, o Scheid ainda escreveu assim, e eu nem vou fazer negócio com o São Paulo para evitar falação, dizendo que é com o ex-empresário dele. O nome do Rafinha vale mais do que qualquer coisa. Então, Bosquilha no São Paulo e a gente pode garantir que não há nenhuma possibilidade, tá bom? Como é que está a negociação do São Paulo com o Domingos Duarte? A negociação esfriou. O Tricolor não conseguiu chegar à cifra que o Domingos Duarte pedia e dá para dizer que hoje está mais para o negócio cair do que avançar. O Gilmar Lima está completando que o Vitor Sá estava na Rússia e o futebol por lá é fraquíssimo. O Silmar Lima perguntando notícias do São Paulo. Deixa eu falar uma notícia além dessa do Vitor Sá. O Tricolor hoje tem 7 atletas cujos contratos se encerram em dezembro. Tá? Alguns são atletas da base, o Yang, um outro goleiro, tem também o Matheus Belém, mas tem jogadores mais importantes como Caleri, Lucas Moura, Luan e o Tolói. O caso mais grave de todos é certamente o do Caleri, né? Alguém com quem o São Paulo negocia há mais de 6 meses
e ainda sem avanços. É difícil a situação, né? Quando você não tem dinheiro, o negócio fica sempre mais complicado. São Paulo tem uma dívida com o empresário do Caleri e ainda dá renovação do contrato. São Paulo tem uma dívida com o Caleri, tem uma dívida com o empresário do Caleri pela renovação, tem uma dívida com o Caleri relacionada a pagamento de prêmios, tem uma dívida com... Não, aí são só essas duas dívidas mesmo, né? Só que além disso, o Caleri também quer um reajuste salarial. O Caleri entende que precisa receber o mesmo patamar financeiro do Lucas Moura. O Lucas ganha 1.800, o Caleri está na faixa de 1.300. Só que, para piorar a situação, hoje o futebol do Caleri, hoje não, desde o início da temporada, o Caleri tem tido muita dificuldade, perdido muitos gols, não tem sido um cara extremamente eficiente como se imaginava. E aí, diante desse cenário, com o pedido de aumento dele, a coisa não avançou. A partir de 1º de julho, ou seja, em menos de um mês, ele já vai poder assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Vale a lembrança de que no Brasil ele tem afirmado que não pretende jogar em outro clube que não São Paulo. Mas o Flamengo monitora essa situação e River Plate e Boca são dois velhos interessados no Caleri. Eles cogitam a possibilidade de ter o Caleri há bastante tempo. É que para o São Paulo nunca valeu a pena. Se esse impasse em relação ao Caleri prosseguir, eu não vou ficar surpreso que existam propostas oficiais de Boca e River Plate para que o Caleri se transforme em reforço na próxima temporada. Então o São Paulo tem cerca de 21 dias para renovar o contrato com o Caleri e não correr o risco de perder o atacante argentino. A situação do Lucas Moura é uma situação mais complexa, porque ele está machucado, só vai voltar a ter condição no fim da temporada, e até lá, imagino que exista tempo para entender se ele vai topar continuar jogando, se ele aceita uma redução salarial, e acho necessário que ele aceite, até porque a passagem do Lucas Moura desde que ele volta ao São Paulo é muito ruim. O custo-benefício dele é tenebroso. É um cara que custa caríssimo, era o salário segundo mais alto até o Oscar se aposentar. O Oscar se aposenta e ele passa a ser o salário mais alto. E a verdade é que dentro de campo a coisa não tem funcionado. Uma sequência gigante de contusões e a coisa não tem andado. Beleza? Mais um superchat. Eu, como São Paulino, gostaria de ver ele no lugar do Rui Costa, porque ele tem uma malandragem. É verdade, uma malandragem que é boa no meio do futebol. Sou Bruno de Itapetininga. Brigadão, Bruno, pelo superchat. Você tem razão nesse ponto. O Marcos Braz é um cara que se vende bem, ele vende bem o clube dele, ele tem boa relação com os empresários, é aquela figura que se relaciona bem com praticamente todo mundo, né? É bem mais fácil fazer futebol no Flamengo com toda a capacidade financeira que o clube tem do que no São Paulo, em que você não tem grana, por exemplo, para contratar Vitor Sá e Domingos Duarte. Nicola, Marcos Braz seria uma boa no São Paulo? Negócios, _política. É assim, o Marcos Braz fez um trabalho muito bom no Flamengo, muito bom. Se beneficiou de um clube com enorme capacidade financeira. O Braz é daquele cara malandro, né? Um cara que gosta de aparecer, faz a política da boa vizinhança, mexe bastante com a imagem dele, deu alguns deslizes no Flamengo, chegou a morder a virilha de um torcedor do Flamengo, enfim. Mas acho que o saldo foi bem positivo no Fla. Foi para o Remo, conseguiu acesso no Remo da Série B para a Série A e quando da estreia do Remo na Série A, ele acabou indo embora, ninguém entendeu ao certo o motivo. O que eu posso te dizer é que há uma pressão muito grande para a demissão do Rui Costa, com membros do Conselho até abrindo um pedido oficial pelo afastamento do Rui Costa, mas nesse momento o presidente do São Paulo luta para a permanência do Rui Costa. A avaliação do Arrem Assis e também do Rafinha, que é o braço direito do presidente, é de que o trabalho do Rui Costa é bom. E eles vão tentando segurar, na medida do possível, a permanência do Rui Costa, tá? Eu tenho dúvida se o Marcos Braz seria a solução. E aí, só para completar, né, negócios... E aí eu já queria até deixar essa pergunta para vocês. Quais são os bons executivos de futebol em atividade no Brasil? A gente reclama muito da falta de técnicos brasileiros, e isso é real, mas, cara, a falta de executivos de primeiro nível também é um negócio que me causa susto, tá bom? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias.
Um abraço e até o próximo vídeo.